Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O programa Meu Time de Botão está de volta, está no ar, muito bem-vindo e que fique conosco na próxima hora. Falaremos desse Meu Time de Botão em função do aniversário de um grande meio-campo, um jogador muito inteligente que fez aniversário nesta semana, Paulo Júnior. Olá. Tudo bem? Tudo bem, Feliz você? Aniversário, Paulo Júnior. Obrigado. Mas não é você o tema, né? É outro não meia. Eu não seguro 10 minutos do Meu Time de Botão. O homenageado do programa de hoje, a memória que a gente vai retomar no programa de hoje é o Rivaldo, 45 anos de idade em 19 de abril, dos maiores jogadores da história do futebol mundial, do futebol brasileiro, claro. E antes, fazer só uma referência a alguns momentos da carreira do Rivaldo. A gente tem Meu Time de Botão do Carrossel Caipira, com o Vadão, daquele Mojimirim, com entrevista com o Vadão, gravado lá em 2013. A gente tem Meu Time de Botão do Palmeiras de 96. com o Veloso. Gravado em entrevista com o Veloso. E que, claro, tinha o Rivaldo como um dos seus destaques. E a gente tem outro programa que passa por um momento importante da carreira do Rivaldo. O Meu Time de Botão da seleção da Nigéria. Em Atlanta, 96, daquela geração da seleção da Nigéria. Com o Canu. Gravado no ano passado. Exclusiva do Canu, é só você abrir as legendas para ouvir. Então, nesse programa especial do Rivaldo, a gente se atentou a duas passagens, dois momentos da carreira desse cracaço pernambucano. A gente vai falar do Rivaldo no Corinthians, primeiro time de grande projeção nacional do Rivaldo, depois de jogar lá no Santa Cruz, de jogar no Mojimirim. E vamos falar do La Coruña, a chegada do Rivaldo à Europa antes de se tornar melhor do mundo com a camisa do Barcelona. O Rivaldo, pelo Mojimirim, no Campeonato Paulista de 93, marcou 11 gols. O campeonato acabou em um dia 12 de junho, dia dos namorados, com título e fim de fila do Palmeiras. E o Corinthians anunciou, semanas depois, em 1º de julho, a contratação do meia Valber, do lateral Admilson e dos atacantes Rivaldo e Leto. Ou seja, um pacotão do Mojimirim. Sendo que esses dois últimos, Rivaldo e Leto, chegavam por empréstimo. A estreia dos novos reforços do pacotão do Mojimirim no Corinthians ficou para o dia 11 de julho, terceiro jogo do Corinthians no torneio Rio-São Paulo. Em 93, o Rio-São Paulo aconteceu no meio do ano. O Corinthians venceu o Portuguesa, venceu o Botafogo e recebia o Vasco no Pacaembu. Primeiro time do Rivaldo no Corinthians, Ronaldo no gol, Leandro, Embu, depois Fabinho, Marcelo de Gian, Ricardo e Admilson, é isso mesmo, 3 zagueiros, o time do Nelsinho Batista. Ezequiel, Marcelinho, Valber, Leco e Rivaldo, técnico já citei o Nelsinho. O Vasco com Carlos Germano, Pimentel, João Luiz, Alê e Cássio. França, Giovanni, Dias e Sidney. Gilson, depois Leonardo e Gian, depois Alex, o técnico, o Alcir Portela, que assumiu o Vasco tantas vezes como interino. 17 mil pessoas foram ao Pacaembu para ver um novo Corinthians, os reforços do Mojimirim estreando, um esquema 3-5-2, como eu citei, implantado pelo Nelsinho, esquema inclusive que era o mesmo do Vadão, o mesmo que o Vadão utilizava no Mojimirim. Logo aos 5 minutos, Ezequiel tocou para Valber abrir o placar e de quebra o vascaíno Alê acabou expulso por reclamar de uma falta no início do lance. O Vasco ficou com 1 a menos e aos 35 minutos Pimentel tocou com a mão na bola dentro da área, o Valber ampliou de pênalti, mas o Corinthians vacilou, defesa do Corinthians bastante criticada depois desse jogo, porque mesmo com 1 a mais, tomou 2 gols ainda no primeiro tempo, os 2 de cabeça, Pimentel e França marcaram 2 vezes, o jogo virou 2 a 2. Na etapa final, o Valber fez o terceiro dele aos 16, pouco depois, novidade, hein? Eurico Miranda expulso do banco do time carioca. Já nos acréscimos, o também estreante Leto fez o 4º, o Sidney ainda descontou, claro, também nos acréscimos. Final, vitória do Corinthians por 4 a 3. Eu recuperei a manchete, a matéria da Folha de São Paulo do dia seguinte, que dizia: rei morto, rei posto. Na estreia de Valber, a torcida do Corinthians nem se lembrou de Neto,
que pediu alguns dias para colocar a vida em ordem. Esse é um detalhe importante. O Neto não vinha jogando nesse início do Rivaldo no Corinthians, estava tentando retomar ali a concentração, a forma física, um momento conturbado do Neto, e a Folha já aproveitou para dar uma cutucada. Quem tem Valber, quem tem Rivaldo, talvez não precisaria mais de Neto. E aí vale lembrar duas coisas, né? A primeira é que o mais festejado dos contratados era realmente o Valber, e essa manchete que você acaba de cantar pra gente, Paulo Júnior, só reforça essa lembrança que a gente tem. E outra, a torcida do Corinthians, como toda a torcida do Brasil, tinha problemas em aceitar o esquema de 3 zagueiros, ainda resquício de uma má jornada na Copa de 90 com 3 zagueiros, que fez a gente estereotipar um esquema tático a ponto de ter ojeriza até da ideia de jogar com 3 zagueiros, e o Vadão com o Mojimirim tinha dado certo. O Corinthians tentou seguir o mesmo caminho e logo no primeiro tropeço já foi criticado. No jogo seguinte, contra a Portuguesa, saiu o primeiro gol do Rivaldo. Vitória por 2-0 no Pacaembu, em jogo que Viola voltou ao time titular e marcou o gol que abriu o placar. O Rivaldo fez o segundo. Na última rodada da fase de grupos, o Alvinegro empatou com o Botafogo por 2-2. Gols de Rivaldo cobrando falta e Bobô de cabeça. Com esse empate, o Corinthians se classificou para a final e a gente vai ouvir o gol do Rivaldo. Gol do Rivaldo de falta nesse empate por 2-2 com o Botafogo. Aí o gol de empate do Coringão na marca dos 8 minutos e 5 segundos cravados do segundo tempo. Pode pintar aí, ó. Cruzamento, pega no pau e o gol! Do Corinthians, maravilha de gol do Coringão, um golaço do Coringão, vai pra rede o Corinthians da marca dos 8:37, empatado o jogo aqui no Pacaembu, explode a fiel Marcelo Bianconi. Festa pra torcida do Corinthians, no mesmo, o troco foi com a mesma moeda, falta pra lá, falta pra cá e também indefensável, hein, pro goleirão Carlão. Agora é festa. É isso mesmo, Paulo Júnior e amigo Central 3. É o Datena. E vou cornetar, hein? O Datena? Vou cornetar. Ele não fala o nome do Rivaldo e ele fala cruzou. Assim, o Rivaldo solta um canudo. É claro que ele não estava cruzando. O Datena capricha, Datena. Mas o Datena ainda flerta com a narração, né? Narrou na Olimpíada, né? Narrou na Olimpíada, começou no esporte. Decisão desse Rio-São Paulo, novo derby paulista, menos de 2 meses depois da final do estadual. No jogo de ida, Palmeiras 2-0, e na volta no Pacaembu, o Corinthians até pressionou, Rivaldo criou boas chances, mas o empate sem gols deixou o título com o Alviverde. Palmeiras então campeão paulista, 2 meses depois, Palmeiras campeão do Rio-São Paulo. Sérgio, Cláudio Tonhão, Alexandre Rosa e Roberto Carlos. Sampaio, Flávio Conceição, Amaral e Giancarlo, Maurílio e Edilson, técnico Pofechô, Vanderlei Luxemburgo. Edmundo, que jogou muito o jogo de ida, fez os 2 gols e acabou expulso, né? Por isso não jogou o jogo de volta. E qualquer semelhança com o programa anterior é mera coincidência. Né? O Corinthians com Ronaldo, Luiz Carlos Vinck, Marcelo Dijan e Henrique, Admilson, Marcelinho Paulista, Ezequiel, Valber, Leto, Viola e Rivaldo, um time bastante ofensivo. Muito legal esse ataque, né? Valber, Leto, Viola e Rivaldo. Muito interessante. Entrou o Bobô no decorrer da partida, outro meia que estava aí para preencher um possível espaço que o Neto estaria a deixar, e o Leandro Silva também entrou no lugar do Luiz Carlos Vinck no decorrer da partida. Meio de ano, fim de Rio São Paulo, começa o Campeonato Brasileiro. Corinthians estreou com vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão, 2-0, gols de Tupanzinho e Leandro Silva. E para abrir o Brasileirão 93, a gente vai ouvir o gol de Tupanzinho, vitória corintiana lá em BH. Cima do Luizinho, Valber, Marcelinho. Tentou Valber no meio, olho no lance. Gol! Corinthians! E foi ele! Tupanzinho! O craque
craque da camisa número 9. Quando eram jogados redondos 9:35 do segundo tempo, sai o primeiro 0 no placar do Mineirão. Ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol do Paulo César. Confira comigo no replay. Ô Flávio Carvalho, o que é que só você viu? A boa jogada do Valber pela direita. Ele fez o lançamento, a zaga do Cruzeiro ficou parada. Pediu o impedimento, coisa que não aconteceu. Ao fundo, um Timão EO, quase não é mais cantado, né? E o Silvio Luiz, uma fábrica de clichês, né? É um minuto que ele consegue pôr todos, né? O que é que só você viu? O craque da camisa número 9, olho no lance. Foi e tudo mais. Quando eram jogados redondos, que é ótimo, né? Porque 12:27 não tem nada de redondo, né? Mas é sensacional. Viva os grandes narradores. Na sequência do Campeonato Brasileiro, empate corintiano contra o São Paulo. Vitória sobre o Botafogo, 1-0, gol do Rivaldo. Vitória também sobre o Inter, 2-0. Um empate oxo com o Bragantino. Vitória sobre o Bahia por 3-1, mais um gol de Rivaldo. Outra sobre o Flamengo, 1-0, gol de novo do Rivaldo. 5-1 contra o Bahia, 2 gols do Rivaldo, o time engrenando junto com o seu meia atacante. Vitória de 1-0 sobre o São Paulo, porque era um grupo pequeno, né? Já começava o retorno, né? Vitória de 1-0 sobre o São Paulo. Empate com o Inter. 5-1 sobre o Botafogo, outra vitória com mais 2 gols do Rivaldo. Depois 2-1 no Bragantino, 2-1 no Cruzeiro e empate em 1-1 com o Flamengo. O Rivaldo marcou contra o Cruzeiro na vitória por 2-1. Resumo: 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates. Essa lista ilustra que o Corinthians fez uma campanha invicta na fase de grupos do Campeonato Brasileiro e uma senhora campanha, como você citou, 5 no Bahia, 5 no Botafogo, ganhou as 2 do bom time do Cruzeiro. E a gente vai destacar um pouco essa vitória diante do Cruzeiro na penúltima rodada. Era o segundo encontro entre Rivaldo e Ronaldo. O atacante do time mineiro, Ronaldinho, era o artilheiro do campeonato. O Valber, em boa fase, foi quem abriu o placar aos 20 minutos. Edenilson empatou para o Cruzeiro aos 29 do segundo tempo. E Rivaldo marcou o tento da vitória aos 45 minutos do segundo tempo. O final desse jogo é uma loucura. A gente vai ouvir e depois a gente comenta. Tem chute de jogador em bandeirinha mulher. Tem chute de jogador em policial militar. Tem expulsão de jogador porque foi correr atrás de um torcedor que invadiu o campo. Uma loucura. Corinthians 2-1 no Cruzeiro. Tudo para ser tranquilo. O Corinthians só estava preocupado em manter a invencibilidade. Para o Cruzeiro, a situação era simples. Precisava vencer para continuar na briga. No trio de arbitragem, uma mulher. A bandeirinha Maria Edilene Siqueira. E ela começou com sorte. Ficou do lado em que acontecia... Esse vai ser o Ronaldo. O Ronaldo do Corinthians é o goleiro menos vazado. E o do Cruzeiro é o artilheiro do campeonato. Um quieto, outro agitado. Nesse duelo ia se dando melhor o Ronaldo goleiro. E a bandeirinha tinha pouco trabalho. Mas não eram somente os 2 Ronaldos que estavam em campo. Outros 2 jogadores se destacavam. Mas aí, os 2 do mesmo time. Rivaldo e Valber. Os jogadores do Corinthians convocados para a seleção brasileira fizeram a diferença. Continuava tudo tranquilo. Valber ainda no primeiro tempo justificou a convocação e fez o primeiro do Corinthians de cabeça. 1-0. A sorte da bandeira Maria Edilene começou a mudar. A confusão começou longe dela, lá do outro lado, quando o outro bandeira, Valdomiro Silva Filho, dedou o boiadeiro. E o jogador do Cruzeiro foi expulso por agressão fora do lance a Zé Elias. Mesmo com 10, o time mineiro conseguiu empatar no chute cruzado de Edenilson. Aí a confusão foi para o lado da dona Maria Edilene. Rivaldo, um outro corintiano da seleção, recebe em posição legal e marca o segundo. Os jogadores do Cruzeiro, sem razão, partem para cima da bandeira. Ela tem que ser protegida por policiais. Repare que Nonato chuta Maria Edilene por trás. Os jogadores xingam.
Os mais exaltados eram Paulo Roberto e Ademir. Eu acho que ela não está preparada para apitar um jogo tão importante como o do Corinthians, porque já é difícil para o homem estar preparado, e eu estou achando que as mulheres ainda não estão preparadas, porque eles não estão tendo pulso para se impor. Mas por incrível que pareça, o Wilson Souza Mendonça não expulsou ninguém. Do outro lado, um torcedor invadiu o campo. Foi perseguido por um policial. Valber errou ao sair para ajudar o torcedor. Mas o PM errou ainda mais ao dar um soco no jogador do Corinthians. Valber revidou. E mais confusão. Valber voltou a campo para receber o cartão vermelho. Não foi o único. Tupanzinho, logo depois, também foi expulso. No total, foram distribuídos 9 cartões amarelos e 3 vermelhos. O Wilson Souza Mendonça só não deu cartão mesmo quando a bandeira Maria Edilene foi agredida. Mas não falou nada sobre o assunto. Bastante confuso o jogo, né? A noite não foi tão boa quanto o placar desejava, pelo menos para o trio de arbitragem. Raimundo Nonato da Silva, não se bate em ninguém que está trabalhando e muito menos numa mulher trabalhando, né, Leandro Amin? Que declaração triste, né? Pois é. E que triste, né? Não sei exatamente qual foi a sequência da carreira, né, dela, confesso que não me lembro, mas fica o registro aí, o Nonato chutou uma mulher trabalhando como bandeira. É bom a gente lembrar hoje que é quase normal, eu digo quase porque ainda tem a tentativa de imposição e a ofensa da arquibancada num grau e num tom muito diferente daquele de quando é um bandeira, um árbitro homem, né? Então é quase normal, mas hoje que é quase normal a gente pode ver que teve gente que precisou apanhar mesmo quando era uma novidade, no caso, né? O Nonato, cartão vermelho nosso aqui, já que o Wilson de Souza de Mendonça, que era um horroroso árbitro, diga-se de passagem, não o fez. Segunda fase do Campeonato Brasileiro, um quadrangular cujo vencedor chegaria à final. O Corinthians caiu de rendimento nele. Começou vencendo o Santos, mas depois perdeu para o Vitória e empatou com o Flamengo. Ou seja, uma vitória, um empate e uma derrota no fim do turno. Depois, em casa, no retorno, empatou com o Flamengo e Vitória e venceu o Santos na rodada final. Só que essa vitória contra o Santos não foi suficiente, pois os baianos foram para a final contra o Palmeiras, tinham mais pontos e o jogo-chave acabou sendo aquele no Morumbi lotado na penúltima rodada, quando o Vitória arrancou o empate do Corinthians. Pois é, o Rivaldo, nesses 6 jogos do quadrangular final, marcou 3 gols. Guga, do Santos, foi o artilheiro do campeonato com 14, seguido por Clóvis, do Guarani, com 13, e Ronaldo, do Cruzeiro, com 12. Rivaldo do Corinthians, Edmundo do Palmeiras anotaram 11 gols cada um. E quando alguém te falar, Leandro Amin, até durante a pesquisa coloquei isso no Twitter, quando alguém te falar que você é nostálgico, que você só gosta do futebol de antigamente, escala, por favor, a bola de prata do Brasileiro 93. Dida, Cafu, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Roberto Carlos. César Sampaio, Djalminha e Roberto Cavalo. Edmundo, Alex Alves e Rivaldo. Tá mal, né? Teve bom, né? Foi fraquinha a reta final do campeonato, né? Teve bom o campeonato. Pra gente fechar essa temporada 93, a gente vai ouvir talvez a grande atuação desse time do Corinthians no Brasileiro, os gols de Corinthians 5, Botafogo 1. A gente vai ouvir os 3 primeiros gols, a abertura da goleada do Corinthians, o terceiro gol é do Rivaldo e a voz é de Zé Silvério voando na Jovem Pan. 3 minutinhos aí pra ouvir o 3-0 do Corinthians, que goleou o Botafogo por 5-1. Vai girar o corpo, vira de novo aqui pela direita, Santa jogou pra Leandro, Leandro recolhe, pede Viola, Leandro ajeitou, chuveirou pra Viola, vai subir, saiu o goleiro, Viola tocou, vai ter gol! Pediu, ele levantou, Viola subiu e tocou de cabeça, a bola bateu num zagueiro do Botafogo, passou por cima do goleiro Wilson.
William. Já estava entrando, para mim até já tinha entrado. Aí o Valber chegou e tocou de coxa. A bola foi pro fundo do gol do Botafogo. Na marca de 11 minutos, primeiro tempo. Aberto o placar no Pacaembu. Viola, camisa 9. Corinthians 1, Botafogo 0. Tá lá o William. Tira pelo lado direito do campo, tocando para Vink recolhe, rola para Ezequiel domina, Leto está livre, ele lançou, Leto e Vink vão para a jogada, Vink domina, acompanha Valber, está livre, Leto livre, ele tocou para Valber, dominou, bateu o gol! Um gol de quem tem frieza na frente do gol. Lançamento longo na ponta direita para Leto e Vink. Os dois foram. Leto deixou, Vink dominou. Tocou para Valber. Ele fez a finta, cortou da perna direita para a perna esquerda. E com um toque curto, mortal, fatal, rolou de mansinho pro canto esquerdo de William. Na marca de 5 minutos 30 segundos, etapa final do jogo. Valber, camisa 10. Corinthians 2, Botafogo 0. Tá lá, William. Abriu a bola, bateu no Nelson e sobrou fácil para Rivaldo. Rivaldo recolhe, Viola pede, ele tocou para Viola, Rivaldo acompanha, Viola prendeu na esquerda para Valber, entrou, tocou, Rivaldo bateu. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Meti uma cereja do bolo aqui, Paulo Júnior, porque entre Corinthians e Deportivo La Coruña tem a fase do Rivaldo na seleção e a parte mais legal do que a gente tem para falar aqui hoje. A primeira atuação do Rivaldo pela seleção brasileira principal aconteceu em um amistoso contra o México em dezembro do ano de 93. Ele foi titular num time escalado com Zete, Jorginho, Ricardo Rocha, Ronaldão e Branco, Dinho, Dunga e Palhinha, Rivaldo, Renato Gaúcho e Miller. Que baita Agora, time. assim, o Dunga jogava mais do que muita gente pensa que jogava. Agora, Dinho e Dunga, eu acho demais. Eu não sei a sua... O seu gosto ali pra dezembro de 93, mas eu acho demais uma meiuca com Dinho e Dunga. Eu queria ser o Palhinha. Jogar na frente desses dois. Agora, Rivaldo, Renato Gaúcho e Miller, assim, não tem assunto, né? Não dá pra imaginar uma roda de conversa entre Rivaldo, Renato Gaúcho e Miller, mas que senhor ataque, minha nossa. Em março de 94, ele foi reserva, substituindo o Raí em amistoso contra a Argentina, em Recife. Vitória do Brasil com 2 gols do Bebeto. Depois, em abril, titular no empate sem gols contra o Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Ainda mais tarde, ele voltaria a ser convocado, mas só em maio de 95. Aí, ele já era jogador do Palmeiras e está fora do nosso recorte. E aí, segue a carreira do Rivaldo, vai à Olimpíada, já muito valorizado, numa fase muito boa no Palmeiras. Depois vai chegar à Europa e vai disputar as 2 Copas do Mundo que arrebentou. Vamos voltar pro Corinthians, Paulistão de 94. O Corinthians terminou na 3ª posição com 41 pontos, 6 a menos que o campeão Palmeiras naquele campeonato disputado por pontos corridos. Rivaldo não brilhou, Rivaldo não fez um grande Paulistão de 94, e na intertemporada veio a Copa Bandeirantes. Copa Bandeirantes era um campeonato que reunia os melhores times das 3 primeiras divisões do Campeonato Paulista e que levaria o campeão à Copa do Brasil. No grupo A dessa Copa Bandeirantes, o Corinthians foi à final, já que venceu 5 vezes e perdeu só uma. O rival na decisão seria o Santos, mas nesse meio tempo
Enquanto o Viola voltava dos Estados Unidos com o Tetra na bagagem, a diretoria trabalhava pela renovação do empréstimo de Rivaldo. Agora, Leandro Amin, você imagina o Viola no Parque São Jorge depois do Tetra, tendo que treinar para a Copa Bandeirantes? Você imagina o ânimo do Viola para se preparar para um torneio que teve um caráter bem amistoso, né? Um caráter de intertemporada, não dá para dizer assim que é um grande título, mas enfim, tem essa historinha aí. O Viola chegou meio na ressaca do Tetra e o Rivaldo estava discutindo se ia seguir no Corinthians ou não. Outro assunto no Parque São Jorge se chamava Marquês. Ele teve boas atuações na Copa Bandeirantes, formando o ataque ao lado do Marcelinho Carioca, enquanto o Viola recuperava-se, digamos assim, das festas do Tetra. E Casagrande, liberado pelos médicos, o Casagrande fazia parte do time, foi liberado pelos médicos e se preparava para o Brasileirão. Contra o São Paulo em 31 de julho, Marcelinho marcou um gol olímpico, com falha dele mesmo, Rogério Ceni, que então era goleiro dos aspirantes do tricolor. Depois dessa falha e desse gol olímpico, o Rivaldo garantiu o 2-0. O São Paulo jogou com o time de baixo, né, o time comandado pelo Muricy, porque disputava a Copa Libertadores naquela mesma semana. Em 8 de agosto, coluna do Alberto Helena Júnior na Folha de São Paulo arriscava o futuro do Rivaldo. Para ele, o Rivaldo ia voltar para o Mojimirim e ia acabar no Morumbi, ia acabar no São Paulo. E para ele, as atuações regulares do jogador naquele ano de 94 não convenciam o Corinthians a pagar e comprar o seu passe. Eis que em 11 de agosto, Rivaldo foi apresentado na sala de imprensa do Palmeiras em negociação de 2,5 milhões de dólares. No mesmo dia, o Corinthians venceu a Copa Bandeirantes ao empatar por 1-1 com o Santos, depois de golear no jogo de ida 6-3. Então, 11 de agosto de 94, Rivaldo vestia pela primeira vez a camisa do Palmeiras. E veremos daqui a pouco que essa história de negociação surpreendente e, de certa forma, relâmpago, que vem meio que do nada para o torcedor que está um pouco desavisado, fez parte da vida do Rivaldo também na Europa. O Rivaldo chegou para jogar pelo La Coruña querendo sumir da vista da crítica brasileira. Afinal de contas, ele, depois de 2 anos de Palmeiras, foi o maior atacado pela não conquista do ouro olímpico em Atlanta. Tudo o que ele fez no primeiro semestre pelo seu clube, pelo Palmeiras, aquele time fantástico, campeão paulista de 96, não era suficiente para que ele fardasse em paz a camisa da seleção principal do Brasil. Não sem o ouro, que ele não conseguiu, e afinal de contas, junto com uma leva de jogadores ali, precisou ralar bastante para tirar isso de suas costas. Sem a camisa amarela, ele vestiu o azul e branco do Deportivo com aquele tradicionalíssimo feiraco em verde estampado na barriga. E o que era o feiraco? Essa é a grande pergunta. Essa é a... Essa é boa demais, né? Deve ser uma empresa qualquer, né? Dessa vez eu vi no Google. Dá um Google no feiraco aí, por favor. Dessa vez eu vi no Google. Lei Bosman surgiu e mudou o futebol em 15 de dezembro de 95. E a janela de transferências para aquela temporada, 96-97, seria a primeira com a lei em vigor. Ela quebrava as fronteiras comunitárias da Europa e, somando a um boom televisivo, a um momento importante ali de enriquecimento do futebol espanhol, tornou o mercado muito efervescente. Ronaldo foi para o Barcelona, saindo do PSV. O Real atacou com o Mijatovic, contratação também de peso. E o Deportivo La Coruña, que 2 anos antes perdia a liga por um pênalti desperdiçado aos 44 do segundo tempo, perdeu também o Bebeto, que era a grande estrela daquele time, e apostou no Rivaldo para o lugar do Bebeto. Pagou menos da metade do que o Barça pagou pelo Ronaldo. Ronaldo valia mais que o dobro do Rivaldo. E o La Coruña entrou forte naquela temporada, tinha, afinal, um dos grandes jogadores brasileiros da época. Pasme, Paulo Júnior, Feiraco é uma empresa de laticínios. Laticínios. Feiraco é Sociedade Cooperativa Galega. E ela foi formada em 1968, diz a Wikipédia. Os produtos são derivados de leite, produtos lácteos e tudo mais. Muito interessante, saiu da Parmalat, foi para Feiraco. Será que tem um requeijão Feiraco? Alô, você aí na Espanha, manda uma fotinha do requeijão Feiraco pra gente. É bem verdade que a temporada
espanhola 96-97 foi dominada por Real e Barça, que dispararam na frente da concorrência e fizeram um campeonato à parte. Na briga pelo terceiro lugar, tinha o Betis do Jorge Finidi, o Atlético de Madrid do Panchich e o La Coruña do Rivaldo, que jogou 41 dos 42 jogos do campeonato e fez 21 gols, ou seja, meio gol por jogo praticamente. Alguns deles, aqueles golaços característicos, aqueles pombos sem asas que o Rivaldo sabia dar e achava do nada, além de inúmeras jogadas de efeito, chapéus, lançamentos, dominadas bonitas, enfim. Nada de aquela coisa de foi difícil a adaptação, preciso de um tempo. Não, o Rivaldo já chegou trincando no Deportivo La Coruña e fez um ano realmente assombroso logo de cara. Empatou, por exemplo, na artilharia, na quarta posição da artilharia com o Raul Gonzalez. Os 21 gols o Raul também fez pelo Real Madrid. E na escolha da bola de prata deles lá, ficou com o terceiro melhor posto. Ele foi o terceiro melhor jogador do campeonato, atrás do Roberto Carlos, que foi o segundo melhor, e do Bola de Ouro, que foi naturalmente o Ronaldo. Fez 34 gols no campeonato e passou um ano inteiro embebido no óleo do Satanás. E sabe quando a gente vai ter uma Copa de novo com Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo? Nunca. Isso é uma loucura, né? O tempo, né, Leandro? Porque ele passa, a gente reclama e agora fica aí sofrendo a saudade e pagando essa saudade no meu time de botão. Rivaldo dividiu o vestiário com os também brasileiros Mauro Silva, Donato, além de Flávio Conceição, outro que chegava daquele Palmeiras incrível do primeiro semestre, mas fez só 12 jogos. Primeiro ano do Flávio Conceição não foi de grande destaque no Deportivo. O elenco tinha também o goleiro camaronês Songo, o zagueiro Naibé, marroquino, o atacante Manjarim e o zagueiro Nando. Fran, um mito no clube, um sinônimo de La Coruña, saía do banco, perdeu espaço com a chegada do Rivaldo e não fez uma temporada de muito destaque. O vice-artilheiro do time foi o francês Martins, com 13 gols, e a trivia é o técnico, hein? Técnico do La Coruña do Rivaldo. Carlos Alberto Silva assumiu o time na rodada 25, na vaga do galês John Tochá, que agora é uma loucura, né? O La Coruña, você precisa de um técnico. La Coruña precisa de um técnico. Você vai no Carlos Alberto Silva, é uma loucura, né? E a gente vai ver mais na frente que não foi indicação de Rivaldo, nada. O Rivaldo não sabia. Ele chegou para treinar, tava lá o Carlos Alberto Silva. O que seria o correspondente disso hoje para você? Sevilha contrata o Gilson Kleina. A África do Sul ir pra Copa com o Joel Santana, eu acho que era, também, né? Era muito. Eu fiquei pensando assim, sei lá, o Oswaldo de Oliveira no Nice. Não dava você chegar lá pra treinar no Deportivo e tal, o Carlos Alberto. Mas foi um treinador relevante. Vale lembrar que além foi uma trinca de brasileiros, né? O Rivaldo foi contratado, o Flávio Conceição e também o Reinaldo. O Reinaldo, eu pulei o Reinaldo ali. Jogava no Atlético Mineiro, foi contratado também. Não deu tão certo quanto o Rivaldo, eu acho. Eu acho que era um pouquinho abaixo, um degrau abaixo do Rivaldo. A primeira rodada do Campeonato Espanhol foi em 31 de agosto, exatamente um mês após Brasil e Nigéria jogarem nas Olimpíadas de Atlanta. E Rivaldo estava lá em campo. Foi 1-1 em casa contra o Real Madrid, que marcou o seu gol com Roberto Carlos. A primeira derrota só aconteceu na rodada 18. O Deportivo La Coruña esteve invicto até então, quase um turno inteiro. Essa derrota aconteceu em 4 de janeiro, em casa, contra o Barcelona. Foi 1-0, gol do Pizzi. Desse jogo, em 4 de janeiro até 16 de fevereiro, foram 10 partidas e só uma vitória. O time entrou em parafuso do nada. Não perdia, de uma hora para outra, não ganhava. Essas 10 partidas foram 4 pela Copa do Rei e 6 pelo Espanhol. Foi esse o grande motivo, essa fase horrível, que definiu a saída do treinador galês e a chegada do Carlos Alberto Silva para o resto da competição. E o Deportivo, já era tarde demais, o Deportivo se descolou da ponta da tabela, mas reagiu, afinal de contas. Com Carlos Alberto, 6 jogos, 6 vitórias seguidas e o debate, né, lá no podcast Trivela, lá de La Coruña, no Zé no Rádio. Eles queriam derrubar o galês? Porque não é possível, né? O treinador caiu, chegou o Carlos Alberto, que não é nenhum Rinos Mitchells, né?
e conseguiu 6 vitórias consecutivas. Mas era tarde demais, como você mesmo comentou, o La Coruña já estava longe das primeiras posições e ainda assim não tinha, era tarde demais para brigar por outra coisa que não a terceira posição. Era o limite que dava para o time chegar naquela época, mesmo perdendo 3 das 4 últimas rodadas do campeonato. A sequência na chegada do treinador brasileiro, foi decisiva. Nessas 6 vitórias seguidas, 4 gols de Rivaldo. Retomou ali uma boa fase na companhia do treinador Brazuca. No fim, Real Madrid, de Súquer, de Raul, de Hierro, campeão. E o Barcelona, com o Ronaldo com o capeta no corpo, não acabou em título espanhol. Isso é muito legal de lembrar, né? O Ronaldo não levou. Pouca gente lembra. Eu mesmo me deu esse estalo enquanto a gente fazia essa pesquisa. Pô, é verdade, né? Não ganhou. A impressão que dá é que o Ronaldo ficou mais tempo do que ficou no Barcelona e foi mais campeão, né? Foi uma passagem quase efêmera. Não ganhar. Eu nunca pesquisei isso, mas pra mim, o Ronaldo no Barcelona é a maior proporção de gols driblando o goleiro da história. É impressionante. Dá um YouTube aí, gols Ronaldo Barcelona, uns 40% ele dribla o goleiro. Não ganhar a Liga desse ano com o Ronaldo e tudo não foi o único peso para o Barcelona, justamente por causa do Ronaldo, que só um ano depois de chegar ao clube e de jogar tanta bola, resolveu que queria ir para Milão. A proposta da Inter de Milão era mais tentadora e tudo mais, ele deu um jeito e foi embora. O Van Gaal estava chegando no Barcelona com um projeto novo de futebol, vinculado ao que o Cruyff tinha feito poucos anos antes. E, enfim, era um novo Barcelona surgindo sem o Ronaldo, com um técnico novo e com um espaço vago no plantel de muita relevância, um espaço de principal jogador aberto ali. O Barcelona, com dinheiro em caixa, já que tinha vendido o Ronaldo, foi atrás justamente do Rivaldo. Veio o golpe. O Barcelona, pela primeira vez na história do futebol, fez uso de uma das cláusulas da Lei Bosman, que previa valor de rescisão de contrato a qualquer jogador com contrato vigente. Que é o que rola até hoje, né? Pagou a multa, você pode levar o cara. Exato. Isso naquele momento ainda era novidade absoluta. O clube pagou, depositou no último dia de janela de transferências e trouxe Rivaldo para o Camp Nou. O valor da multa, 16 milhões de dólares. E o último dia de janela de transferências tem minuto a minuto do Trivela, né? Minuto a minuto. Trivela devia estar acompanhando Felipe Lobo, um garoto, Bruno Bonsante, um menininho, já ligados nessa negociação. O que pouca gente lembra é que o Rivaldo chegou a fazer a pré-temporada com um novo elenco, com o novo Deportivo La Coruña, sem saber que ia embora. O clube estava decidido a remontar na Galícia ao Palmeiras de 96. E além de manter o Conceição e o Rivaldo, trouxe o Djalminha e o Luizão. Na pré-temporada, esses 4 velhos e bons conhecidos dos tempos de Palmeiras Parmalat jogaram juntos a Teresa Herrera, tradicional quadrangular promovido lá pelo clube da Coruña. O La Coruña estreou contra o Vasco e fez 4-0. 2 de Rivaldo e 1 de Luizão. O Vasco era aquele grande time de Mauro Galvão, Felipe, Pedrinho, Edmundo, Evair, aquele time que seria campeão brasileiro meses depois. Na decisão contra o PSV da Holanda, 2-2, 2 gols de Luizão e vitória nos pênaltis. Nesse jogo, uma famosa jogada de Djalminha e Rivaldo termina em gol de Luizão. E que time legal pra torcer, hein? Djalminha, Rivaldo e Luizão voando. Vamos ouvir esse gol do centroavante brasileiro. Pero se le fue arriba. Donato juega para Djalminha. Djalminha la controla con el pecho. Djalminha la va a papear para Rivaldo. Rivaldo va a entrar por el pico del área. Elder viene como delantero centro. Ahí va el envío. Elder que no llega. Gol de Luizao. Qué balón le ha puesto. Gol del Deportivo de La Coruña. Gol de Luizao. Qué regalo, de verdad. Para los dos. Tanto para Elder si hubiese contactado como... Rivaldo, el pase magistral, un bisturí en el área, Luizao en el segundo palo. El pase es de vergüenza, de verdad. Es vergonzoso rematar esos balones tan fáciles. Es increíble. Um comentarista que fala por cima do narrador, né? Um pouco excitado, né? Pois é. Vai devagar aí. Mas é isso. Djalminha lança, Rivaldo domina e cruza e Luizão faz o gol. Nessa mesma partida, essa mesma transmissão, em certo momento do jogo, dá aquela especulada sobre a saída do Rivaldo. A gente encontrou meio que na cagada essa
como é que chama? Essa pensata, especulação. Esse rápido rumor de 15 segundos no meio da transmissão. Vamos ouvir. Pero Carlos, de confirmarse saldría inmediatamente para Barcelona. Ya, yo de Rivaldo lo que quiero no es que salga, sino que juegue, que es lo que me gusta verle cuando se pone a jugar. Porque la misma fortuna que en el primer partido. De momento, ¿no? En el primer partido, la verdad. Juega la pelota para. Mas ele saiu. O rumor ganhou força total logo após o apito final. O Rivaldo foi para sua casa, arrumou a mala e viajou. De lá foi direto para o aeroporto e viajou para Barcelona. Que assim que ele chegou na cidade, depositou a multa, na verdade mandou um fax pro Deportivo com um cheque pelo fax para mostrar que estava depositando, e o Deportivo nada pôde fazer. Aquele time com Rivaldo e Djalminha acabou sendo só uma amostra grátis de pré-temporada. Vai ficar que sempre... dureza, né, pro torcedor? 4-0 no Vasco e o cara vai embora, né? Era o que poderia ter sido e não foi. E o Rivaldo não fez lá um papel muito bonito nessa saída, porque ele jogou essa partida contra o PSV já sabendo que ia viajar para Barcelona e que o Barcelona ia depositar. Ou seja, ele já jogou sabendo que estava vendido, mas não avisou nenhum companheiro e ninguém do clube, da torcida, da imprensa, nada. Viajou na manhã seguinte para Barcelona, não voltou para dar tchau aos companheiros de clube, não deu tchau para a torcida. Isso pegou mal, deixou, de certa forma, alguma mágoa nos corações dos torcedores do Depor. Ele foi o primeiro jogador do mundo a experimentar esta sensação de ser o alvo de um time maior que paga uma multa e você acaba não precisando nem falar com mais ninguém. Você isso já não se faz, né? Pois é, ele já virou automaticamente jogador do Barcelona, mas as relações humanas... O Rivaldo é um cara estranho, né? Faltou avisar o Rivaldo, então, é assim, caiu na conta, mas, pô, valeu, né, cara? Valeu. Obrigado, né? Foi um prazer aí, legal. Pô, deixa teu telefone aí, vamos fazer um churrasco. As coisas também não são assim. Anos depois, o presidente do Deportivo na época, Augusto César Lendoiro, deu uma declaração, no mínimo, polêmica. Abre aspas pra ele. Foi uma casualidade. O Barcelona não queria o Rivaldo, queria o McManaman. Decidiu bem, né? Eu acho que... Eu cravo o Rivaldo McManaman. Eu acho que eu cravo o Rivaldo. O Rivaldo jogou mais que o McManaman. O McManaman que acabou indo parar no Real Madrid. Né? Acho que jogava no Liverpool à época e foi contratado pelo Real Madrid, não pelo Barcelona, que estava muito bem, obrigado, com Rivaldo. A revista Placar, de dezembro de 97, o Rivaldo, já jogador do Barcelona, contou que se assustou quando chegou na cidade de La Coruña e todo mundo só falava no nome do Bebeto, que estava indo embora. E que, em pouco tempo, ele conseguiu ocupar esse lugar na resenha da cidade. Ao passar para o Barça, lhe foi cobrado desempenho semelhante ao monstruoso Ronaldinho da temporada anterior. Mas ele também teve a missão de superar o nome do Bebeto, de substituir à altura o nome do Bebeto um ano antes. Então ele se declarou, a revista Placar, preparado para essa pressão. E veja só, né, os três, Bebeto, Ronaldo e Rivaldo, ainda se veriam juntos na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 98, quando o Rivaldo jogou muita bola, sobretudo nas quartas de final, um jogaço contra a Dinamarca. Que jogaço, hein? Né? Que jogaço, né? Que jogaço, nossa. Na mesma Placar, o Rivaldo contou que não sabia da chegada de Carlos Alberto Silva no clube no meio da temporada. Ele ficou assustado. Chegou um dia para treinar e estava lá o treinador novo brasileiro, Carlos Alberto Silva, e abre aspas para o Rivaldo. Ele me perseguiu no Corinthians e no Palmeiras. Tentou criar caso comigo no La Coruña também. Chegou a dizer que eu só jogaria se fosse autorizado pelo presidente. Que coisa, hein? Você falou de Copa do Mundo, você acha que alguém fez 14 jogos seguidos de Copa tão bons quanto o Rivaldo? 98, 2002? Ele joga os 14, né? Ele joga os 14. É muita loucura, né? Nunca jogou mal, assim. A final contra a França todo mundo jogou mal, né? Mas que nível, né? Que nível. Foi o melhor jogador do Brasil nas duas Copas, eu não tenho a menor dúvida disso. Em outra edição da Placar, de fevereiro de 97, ele, ainda jogador do La Coruña, disse à reportagem da revista, a reportagem da revista disse, na verdade, que ele havia confessionado a amigos
que tinha a suspeita que o Zagallo, por causa das Olimpíadas de 96, não mais o convocaria. E a gente viu que convocou, né? Jogou a Copa de 98, o Rivaldo... Escalou o Rivaldo no dia da convocação, o Zagallo passa o time titular, né? Exatamente. Que é um absurdo, né? Escalar o time na convocação. O cara já chega pra treinar falando, não, na estreia eu tô no banco. Escalou o time com Rivaldo e Giovani. Coitado do Giovani, não aguentou, só né? ficou na convocação mesmo. A revista ainda retrata que o Rivaldo morou em La Coruña, na mesma casa que o Bebeto morou, na cidade, e usava um Mercedes conversível, a placar já naquela época de OK, de Nelson Rubens, né? Uma Mercedes conversível cinza o Rivaldo usava, e o Rivaldo também declarou que as críticas na Olimpíada se deram porque o povo queria o Romário, e ele era só o Rivaldo, só um menino franzino, e que o povo achava que estava tomando o lugar do baixinho de la gente. Teorias de um jogador que estava lá para substituir Romário, depois para substituir Ronaldo, depois de tudo isso substituir também Bebeto, e enfim, foi um jogador que substituiu muita gente boa porque ele era muito, muito, muito bom. Perguntinha para você, qual foi o melhor Rivaldo? Qual foi o melhor Rivaldo? A melhor versão, se tivesse uma lata só para pôr assim, uma foto. Eu acho que o Rivaldo do Barcelona após a Copa da França. 99, o ano do melhor do mundo. Exato, ele joga demais. Joga demais, né? Joga demais. E não dá pra tomar um gol de bicicleta da meia-lua, né, Canizares? Valendo vaga na Champions League. O gol é bonito, mas não existe gol de bicicleta de fora da área. Assim como, alô Silvio Luiz, não dá pra tomar gol de cabeça de fora da área em final de Libertadores também, né? Então, aliás, o Canizares, né, o cara que perdeu a Copa porque caiu um perfume. Assim, eu não uso perfume, né? Eu não uso perfume. Eu não sei que com goleiro tem que usar perfume. Mas o Canizares não chegou naquele golaço do Rivaldo. Eu concordo com você. Pra mim, o melhor Rivaldo é aquele pós-Copa da França. Maduro, voando no Barcelona. E fez uma Copa em 2002, acho que muito melhor do que muita gente esperava, né? Tinha a expectativa da volta do Ronaldo. O time do Felipão não era lá essas coisas, né? Até acho que tecnicamente, deve fazer um ano e pouco, eu fui rever os 3 jogos finais de 2002, Brasil-Inglaterra, Brasil-Turquia, Brasil-Alemanha. A final é horrorosa, Brasil-Alemanha. Não sei se você já percebeu, sai a bola, tocam pro Cafu, o Cafu dá um balão pra frente. Você fala, não é possível, foi outro dia, né? Nenhuma posse de bola, um time espaçado, o Rivaldo e o Ronaldo ficam lá na frente, um Ronaldinho aberto. Não gosto tanto, assim, do arranjo do time, do Felipão. Mas os craques decidiram, né? Quando precisou, o Rivaldo marcou contra a Inglaterra, o Ronaldo marcou contra a Turquia, e afinal, foi o que foi. Afinal, foi o que foi, e o meu time de botão foi o que foi. Esta história está contada. Buscamos 2 Rivaldos que de repente não são tão badalados como o Rivaldo do Palmeiras, campeão brasileiro, o Rivaldo do Barcelona, campeão espanhol, o Rivaldo da seleção, pentacampeão, mas o Rivaldo do Corinthians, que tem o seu primeiro momento de 30 mil pessoas no estádio, seu primeiro momento com uma camisa realmente pesada, e o Rivaldo que pôs o pé na Europa. 2 Rivaldos que eu acho pra lá de simpáticos. A gente manda um abraço aqui pro Gabriel Brito, guerrilheiro da notícia do Conexão Sudaca aqui da Central 3, que por muitos anos usou o e-mail Gabriel Rivaldo. Pois é. GabrielRivaldo@hotmail.com. Mande um e-mail para GabrielRivaldo@hotmail.com para saber se volta, né? Se chega. Eu vou mandar agora. Que monstro, né, o Rivaldo? Que beleza. E a gente pede sempre a sua ajuda, tanto na crítica quanto no elogio, tanto na sugestão quanto na ajuda, né? Você tem algum vídeo, alguma coisa, algum ponto de partida para alguma pesquisa, alguma grande dúvida, a gente está aqui para, uma vez por semana, destacar alguma boa história. Quase sempre de futebol, quase sempre de grandes times, mas às vezes a gente pega um jogador, às vezes a gente pega um campeonato, às vezes a gente pega um esporte que não é o futebol, enfim. Estamos aqui para ter ideias. E essa ideia acho que foi muito boa, casa bem com o aniversariante da semana, Rivaldo Vitor Borba. Rivaldo Vitor Borba, acho que é só isso. Tem mais um, hein? Tem, né? Rivaldo Vitor Borba Ferreira. Rivaldo Vitor Borba Ferreira. Recife, 19 de abril de 72. Padroeiro de Mojimirim.
E um abraço para Steven McManaman, 11 de fevereiro de 72, tem também seus 45 anos, é 2 meses mais velho que o Rivaldo. Perfeito. E uns trocentos quilômetros de distância pior do que o Rivaldo. Não faremos o meu time de botão com Steve McManaman. Nenhuma chance, nem que ele fizer 50 anos, num dia que ele fizer 1000 gols, não vai ter programa pro McManaman. Mesmo se a Feiraco patrocinar esta bodega. Será Valeu. que tem um polenguinho da Feiraco? Cara, eu compro, né? Não tem jeito. Se eu tô de rolê na Europa e me acho um produto Feiraco, eu acho que eu compro. Pois é. E aliás, um dia faremos o meu time de botão sobre a sua camisa do La Coruña, hein? Esse merece um programaço. Valeu, até quinta que vem.